digamos que supostamente eu seja influenciadora de maternidade, tenha uma filha de 14 anos e chega pra mim prints supostamente dizendo que minha filha de 14 anos perdeu a virgindade. Digamos que supostamente eu abro uma live no TikTok e comece a gravar, lendo os prints extremamente preocupada. E aí, de repente, eu me levanto, vou até a minha filha e gravando tudo, supostamente começo a questioná-la se ela realmente perdeu a virgindade. Minha filha de 14 anos, menor de idade. E de que se, supostamente, ela estiver mentindo pra mim, eu vou levá-la até a ginecologista. E se a ginecologista comprovar que ela perdeu a virgindade, eu vou bater nela. Já tá bem ruim, né? Agora pense que, supostamente, eu pegue o celular do qual eu recebi os prints e fale assim: olha, quem me mandar presente, eu vou mostrar os prints. Será que isso supostamente não é um crime? Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas de fato isso aconteceu. Tudo que a Samantha disse no início do vídeo aconteceu mesmo, e eu acho que há uma coisa muito complexa aqui, que é relacionado à função do filho dentro das famílias mais tradicionais e também relacionado à sacralidade da mãe e da maternidade. Porque me pega muito o fato de que se você for nos vídeos e ver nos comentários, tem muita mãe que está protegendo a situação, defendendo a situação, dizendo que é assim mesmo, dizendo que é a mãe quem decide, cada um com seu filho, ou seja, meio que confirmando que filhos são propriedade dos pais. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Desses dois pontos, o primeiro que eu queria falar é sobre a sacralidade da maternidade na nossa cultura. Imagino que em outras também, mas enfim, na nossa isso existe e isso acontece de tal maneira que se torna impossível questionar uma mãe na medida em que a figura da mãe muitas vezes é construída sob uma narrativa de mãe guerreira, sofredora, que passa por cima de barreiras para dar uma boa educação para os filhos. E é óbvio que muitas vezes isso é real, talvez na maior parte das vezes isso seja real, mas o ponto é, para além da situação real de ter que enfrentar dificuldades, existe uma narrativa de si, uma construção de identidade da mãe, que é sofredora, guerreira e tem que passar por dificuldades para conseguir dar uma boa educação. E geralmente essa narrativa de si, essa identidade sobre si, vem muito de famílias mais tradicionais, em que a função da mãe é de fato essa, ser a proprietária dos filhos. E ser a proprietária dos filhos envolve ser a proprietária, portanto, de um ser humano, que você queira ou não, é imprevisível, é um sujeito. Por ser um sujeito, é imprevisível, é um outro. Essa imprevisibilidade precisa ser domada pela mãe proprietária dos filhos. Perceba que até agora eu não falei do pai, né? O pai, dentro de uma família tradicional, ele seria o proprietário da própria família. E a partir disso, comentários de defesa desse tipo de exposição da privacidade, da vida íntima dos filhos, os comentários de defesa, eles vão aparecer. Vão aparecer porque supostamente essa exposição da vida privada seria justamente uma demonstração do tipo de identidade de mãe que existe ali no vídeo e que pode existir de repente para quem assiste. Como se fosse o retrato da mãe de verdade, sem romantização da maternidade. Mas eu diria o contrário, essa é a romantização da maternidade. Literalmente isso é a romantização da maternidade. Isso é. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O segundo ponto, na minha opinião, tem a ver com o fato de que quando a gente grava uma coisa e posta nas redes sociais, a gente acaba tendo o mesmo efeito daquilo que acontecia na televisão, daquilo que acontece até hoje na televisão. Ou seja, a imagem é o que chega pra gente. E a imagem é só imagem. Você tá vendo minha imagem aqui, você não tá me vendo. Você tá vendo minha imagem. Há uma diferença disso. Essa diferença faz com que a minha imagem que você está vendo seja o seu entretenimento. A imagem da criança sendo exibida, a sua privacidade sendo mostrada, sendo violada numa rede social para milhares de pessoas, acaba virando um entretenimento, descolado das pessoas reais que de fato participam dele. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, quando a Globo faz uma novela e nessa novela elas estão mostrando algo que aconteceu no cotidiano das pessoas, a Globo diz o seguinte, essa é uma novela da vida real. Mas não é uma novela da vida real. É uma ficção
que pode ter como base eventos da vida real. Ainda é uma ficção. Novela da vida real é justamente a exposição crua da vida, da intimidade dos filhos numa rede social. Porque, de fato, aí a gente não está vendo a filha, o filho na sua totalidade da vida. A gente está vendo a construção de uma narrativa sobre o que é cuidar dos filhos. A gente está vendo, de fato, a construção de uma novela que, de fato, acontece da vida real, porque é uma gravação justamente da intimidade do outro, e não de uma atuação sobre um tema específico. Não são atores, são pessoas. Pessoas que não têm diploma para atuar. São só pessoas vivendo. A partir disso, é possível de se dizer que a relação da pessoa que assiste com o conteúdo que é assistido, de fato, é uma relação de consumo, de entretenimento. E não exatamente é olhar pro absurdo que é uma vida privada sendo exposta de uma maneira tão crua. E talvez por isso que geralmente não se tem nesses comentários de quem defende, né, não se tem a observação muito clara de que tem alguém sendo exibido contra a sua vontade. Tem alguém que está com a sua privacidade sendo violada. E é óbvio que isso acaba sendo fortalecido pela sacralidade da mãe na família tradicional, aquela que é proprietária dos filhos. Esse é um assunto que eu já trouxe em outros momentos aqui no Colunas Tortas, mas eu acho que esse exemplo que a gente está vendo é uma manifestação muito mais clara de se observar. Até porque, no fim, ainda houve a comercialização dessa privacidade de uma maneira bem direta, né? Me dá o presente aqui na live que eu mostro as mensagens aqui da intimidade da minha filha. Eu acredito também que talvez uma das grandes tensões que existam na criação dentro das famílias, como a gente entende que é uma família hoje, né, um núcleo familiar, é porque nesse entendimento de que os filhos são propriedade dos pais, na realidade o filho ele não é uma coisa, apesar de ser tratado como tal, ele ainda é um sujeito, ainda é imprevisível. E por mais que a educação, o que a gente chama de educação numa família tradicional, seja muito baseado na repressão da criança, na transformação da criança em posse, em coisa, em objeto, apesar disso, em algum momento esse objeto vai se ver como sujeito e vai despertar enquanto sujeito. E talvez seja justamente aí uma das grandes tensões, né, que é o fato de que, por mais que você trate como coisa, não é coisa. Não é coisa porque tem vontades, tem desejos, porque age, porque faz coisas, mesmo que essas coisas que são feitas não estejam no controle da mãe, proprietária dos filhos, ou do pai, proprietário da família. Tudo bem?